e aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora, não sai daí. Como o bem-estar se transforma em capital social e econômico? Para responder a essa pergunta tão importante, a Paula Visonar já está por aqui. Não esquece de deixar a tua sugestão lá no Instagram do programa, anota aí, @SaúdeMaisTVRS. De acordo com a pesquisa do Lab de Antecipação da Luz, Design e Branding, que investiga o avanço do bem-estar como um dos capitais mais valorizados da atualidade, quando se refere à saúde física, social e mental, dados indicam que o Brasil é o país com o maior mercado de bem-estar da América Latina e o 12º no mundo. Para conversar sobre esse assunto, está aqui a Paula Visonar, que é pós-doutora em Comunicação Social pela PUC Gaúcha, mestre em Design pela Unicinos e também coordena o Lab de Antecipação Luz Design e trabalha com pesquisa, comportamento, mercado e sinais fracos para projetar cenários futuros como na área da saúde. Oi, Paula, tudo bem? Prazer te receber aqui. Vamos conhecer esses dados que vocês pesquisaram e qual é a relevância da gente conhecer os dados, assim como o IBGE tem alguns dados que norteiam a saúde pública. Dados são importantes para que na visão do Lab? Ok, então, bom, primeiro agradecer, né, o convite para estar aqui. A pesquisa que a gente fez, ela foi motivada, então, por essa pergunta, né? Por que o bem-estar, neste momento, é um capital tão valioso? Porque a gente entendeu que não é só sobre saúde, no final das contas, por mais que a gente trate no relatório, né, de pesquisa, no report de pesquisa, sobre as dimensões da saúde física, social e mental, a gente entendeu que, enquanto comportamento de consumo, que é de onde a gente parte, né, sempre a partir dos consumidores, das pessoas, enquanto comportamento de consumo e enquanto respostas de mercado, o que a gente encontra é um superaquecimento, vamos dizer assim, né, em termos de demandas e respostas para entregar às pessoas um estado de bem-estar, né? E aí, então, a gente foi buscar, justamente junto à OMS, junto a outras organizações, sejam latino-americanas, como mundiais também, e, obviamente, também junto a datasets como o próprio IBGE e outros tipos, né, de institutos que fazem pesquisa, a gente foi, então, coletar dados para, a partir desses dados, começar a fazer uma análise e, após, então, interpretar isso e oferecer para as pessoas uma leitura de como as coisas estão neste momento e como a gente pode, então, projetar coisas diferentes para futuros, né? Então, o relatório ele é uma base que auxilia as pessoas a enxergarem a coisa de uma maneira 360, ou seja, né, uma visão total, assim, para compreender. Obviamente que a gente tem ali recortes, né? Sempre fica alguma coisa fora, sempre tem alguma coisa que não foi contemplada, porque pesquisa também é uma coisa viva, né? Então, o tempo todo ela poderia estar sendo revista, refeita e tudo mais, mas a gente apresenta ali assim uma visão geral, né? Para que quem quer empreender na área da saúde, ou mesmo quem não é da área da saúde, mas se interessa pelo tema do bem-estar e gostaria de compreender melhor questão, justamente, de consumidores e mercado, pode olhar para aqueles dados e entender, interessante, aqui eu tenho oportunidades, aqui eu posso pensar em alguma coisa, aqui eu posso, daqui a pouco, empreender de uma maneira diferente daquilo que está acontecendo, né? E fica a dica aí para o pessoal que a gente tem aí um espaço muito grande no que diz respeito à saúde social, sobretudo, né? Que é uma dimensão que começou a ser falada há pouco tempo, muito por conta de eventos de inovação, como é o caso do Festival SXSW, que acontece nos Estados Unidos todo ano, falando a respeito da importância da saúde social e o impacto disso na saúde mental das pessoas. E, logicamente, como isso impacta também na saúde física, né? Sim.
E por saúde social, quando a gente fala também de capital social, é para a gente diferenciar que capital não é apenas capital humano ou financeiro, né? O Exato. capital social, em tese, são nossas relações, o que nos favorece e todos os tipos de relações. Na saúde social, é isso também, Paula, se a gente quiser definir melhor, a importância de ter relacionamentos, bons relacionamentos de amizade, bons relacionamentos com a família. É isso, assim, bem geral, saúde social? Então, de maneira bem geral, sim, né? Assim, a saúde social ela está baseada, sobretudo, no potencial que nós temos de criar interações, né? Relações com as pessoas por meio de interações. E aí a gente pensa, nossa, mas hoje nós estamos vivendo num mundo onde a gente tem muitos mecanismos para criar interação com as pessoas, sobretudo digital. Mas justamente no momento em que a gente está potencialmente hiperconectado, a saúde social surge como um tema importante, porque, na verdade, nós estamos conectados, mas, ao mesmo tempo, muito afastados, fisicamente afastados. Nós temos, historicamente, né, a civilização ela passa por milhares de anos nessa realidade em que a gente interage com as pessoas fisicamente, em presença, e isso constrói uma série de condições para que a gente se desenvolva enquanto ser humano, e, de repente, em pouco tempo, a gente se desconecta fisicamente das pessoas, e isso começa a afetar muitas questões que fazem parte do cotidiano, desde o microcontexto ao macrocontexto. Então, saúde social tem a ver com capital social, sim, ou seja, né, com aquilo que a gente acumula enquanto relação com as pessoas e com os meios, né, e tudo mais, mas está muito baseada também em como a gente faz isso de uma maneira próxima. Então, proximidade é fundamental. E outro aspecto que também é fundamental é o pertencimento, que é uma chavezinha, né, uma senha do nosso tempo, que é se sentir fazendo parte de uma comunidade, seja ela um grupo de pessoas, ou seja ela, por exemplo, a cidade. A cidade é uma grande comunidade, e tem muitas pessoas que não se sentem pertencentes à cidade. E o que a gente vivenciou no ano passado aqui no Rio Grande do Sul demonstrou a força da importância desse pertencimento. O quanto que pertencer a comunidades foi importante para que as coisas acontecessem de maneira tão veloz, ou seja, a solidariedade que se estabeleceu, mas o quanto também do sentimento de não pertencimento, muitas vezes, a comunidades menores ou a cidades, está fazendo com que as pessoas queiram sair daqui, não só por conta da questão climática, que é determinante, mas por conta mesmo de não encontrarem reciprocidade, né? Então, são fatores muito importantes, e são fatores que foram deixados de lado, sobretudo no que diz respeito ao projeto das cidades, né, por muito tempo. Por que eu falo tanto das cidades? Porque as cidades são os lugares onde a maior parte da população no mundo vive. Eu acredito que hoje 70% das pessoas no mundo, eu posso estar errada nesse dado, mas acredito que, ou seja, isso muito próximo disso, reside em cidades, né, pequenas, grandes, enfim. É muita gente, bilhões de pessoas. E as maneiras como as coisas foram se constituindo nesses espaços não levaram em consideração aspectos como a saúde, só olhando para a dimensão, é importante ter hospital, é importante ter unidade de atendimento. Sim, é importante ter esses espaços, mas também é importante ter praça, ter parque, é importante ter centro comunitário, é importante ter esses espaços onde as pessoas possam se encontrar e estabelecer relações. O que acontecia no passado, né, nas aldeias, em espaços públicos, como as praças, ou muitas vezes até nas igrejas, as igrejas tinham esse papel também, sobretudo no Ocidente, né, ou os templos, de maneira geral, tinham esse papel de ser o espaço de encontro da comunidade. E isso foi se perdendo com o tempo. Os shopping centers meio que assumiram esse papel a partir da década de 70, assim, né?
no mundo todo, e foram perdendo também esse protagonismo a partir da internet e de tudo aquilo que começou a ser estabelecido por meio do mundo digital e da desterritorialização, vamos dizer assim. E isso acabou intensificando muitos problemas, né? Sim. E se a gente retroceder um pouquinho, teve um momento da pandemia em que o isolamento foi uma necessidade, mas de alguma maneira muita gente introjetou o isolamento como algo um pouco mais presente na sua vida. Os escritórios foram para home office, então, mas desse momento a gente hoje a gente já consegue se libertar um pouquinho, mas muitos traumas ficaram, então as pessoas assim normalizaram ficar um pouco mais sozinhas. Isso causa um problema, né? Sim, a gente tem, tanto que a gente, no relatório também a gente traz muito isso, né? Que a Covid-19, a pandemia, ela foi determinante na transformação de muitos aspectos, inclusive no que diz respeito à própria saúde mental. A gente passou a falar mais sobre saúde mental depois disso, né? Parece meio absurdo até, porque, afinal de contas, saúde mental, se a gente for olhar para a história da psicanálise, tem mais de 100 anos, né, que a saúde mental vem sendo tratada como um aspecto assim, importante para o desenvolvimento humano. Mas o fato é que a saúde mental, durante mais de um século, foi estigmatizada, de fato, né, muito também por conta da maneira como indivíduos que pensam diferente, agem diferente, sentem um mundo diferente, foram também tratados, né? A gente tem a história dos manicômios e várias outras coisas. Porto Alegre, por exemplo, tem também o próprio Hospital São Pedro, né? E toda a ressignificação que esse espaço também passou. Mas a saúde mental foi tratada, no final das contas, de uma maneira muito estigmatizada. A partir da Covid-19, então, isso muda, porque as pessoas passam a ter crise de ansiedade, e isso acaba impactando em diferentes aspectos da vida, inclusive na saúde física mesmo, né, alterando os níveis enfim, de glicose no sangue, uma série de aspectos acaba acontecendo por conta da ansiedade, né? A propensão também a ter doenças cardíacas, enfim. E aí, a gente, né, sobretudo na pesquisa, vou olhar muito para a pesquisa sempre, né, a gente entendeu que, ao longo de vários momentos do que a gente estava trazendo ali, era importante falar sobre a Covid-19, porque ela foi um marco importante da nossa história recente. Não que a gente não tenha vivido outras pandemias no mundo, nós vivemos, a nossa história mostra isso, mas nunca da maneira como esta aconteceu. Tão velozmente, assim, ela foi propagada, né, de fato, por conta justamente do fato da gente ter meios de transporte muito rápidos, e, ao mesmo tempo, tão velozmente ela foi combatida, entre aspas, né, a gente encontrou meios, pelo menos assim, de mitigar, apaziguar e daí controlar isso. Mas muitas pessoas, de fato, começaram a ter episódios de ansiedade, o aspecto da solidão, como a gente também aponta, né? A OMS recentemente falou sobre isso, né? Decretou que a solidão é uma epidemia e que 1 em cada 6 pessoas vive, né, em solidão, assim, no mundo, ou está em solidão. E é muito interessante isso, porque justamente no momento em que a gente, de novo, está super conectado e tendencialmente, né, assim, o olhar de fora seria de entender que nós temos muitos mecanismos de construção de relacionamento com as pessoas, nós temos uma epidemia de solidão. E aí tem uma coisa que eu costumo dizer, enquanto pessoa que pesquisa comportamento e consumo há algum tempo, que é muito interessante como o ser humano se movimenta por paradoxos, né? Então, para a gente compreender quais são as grandes tendências, é muito importante a gente compreender também essa lógica paradoxal. Geralmente, aquilo que parece que está, e que parece que, nossa, está estabelecido, é o que estabelece os mecanismos para que o contrário se ponha, né, como um movimento de demandas, de necessidades e de desejos que vão sendo constituídos, e daí a gente começa a entender quais são as tendências que vão surgir. Tá certo. Obrigada por hora, Paulo. Saúde mais. Volta já e logo a gente volta a conversar como bem-estar se transforma em capital social e econômico com a pós-doutora em comunicação social, Paula Visonato.
Saúde Mais, de volta, e a gente continua a conversar sobre como o bem-estar se transforma em capital social e econômico com a pós-doutora em Comunicação Social pela PUC, Paula Visonar. Paula, ainda vamos falar assim, de alguns números ou de tendências da tua pesquisa. As pessoas passaram a gastar, investir mais em prevenção, em saúde nos últimos anos. O que vem aí? Então, tem alguns dados bem interessantes. O primeiro deles é que um levantamento feito em 2023 identificou que no mundo, né, foram investidos, enfim, se movimentou em termos de mercado em torno de 6,3 trilhões de dólares, né, a área do bem-estar de maneira geral, que envolve, então, conforme a OMS, essas três dimensões: saúde física, social e mental. E há projeções de que esse número, então, chegue até 9 trilhões em 2028, ou seja, em 5 anos, né, de 2023 até 2028, a gente teria, então, esse aumento. Esse aumento é um aumento bastante significativo. Isso, claro, tanto compreende desde investimento em academia, vamos dizer assim, que seria o investimento pessoal, né, as pessoas investirem em academia não só para ficarem com o corpo trabalhado, né? A cultura, enfim, essa cultura também assim do body shape, né? Não só por isso, mas também por entender que investimento em academia tem a ver com exercício físico, que você tem que ter uma regularidade para não ser sedentário e, a partir disso, então, ter os benefícios na sua vida, em todos os aspectos, né? Então, vai desde isso, desde esse tipo de investimento que é mais individual e pessoal, até investimentos maiores, assim, em termos de políticas públicas, dos países, também internacionais, né, os próprios organismos internacionais estabelecendo aí algumas diretrizes para investimento. Então, é um movimento que se faz do micro para o macro. Como você comentou, né, o Brasil é, na América Latina, o país onde esses investimentos vêm crescendo assim exponencialmente. Ele é o primeiro, né, da América Latina em termos de investimentos em bem-estar, e ele é o 12º no mundo. Isso é muito significativo, porque a gente, claro, o Brasil é uma grande economia, obviamente, nós somos muitos, assim, mas a gente sempre é aquele país em desenvolvimento, né? Então, a gente está ali par a par com países desenvolvidos, né? Então, isso é muito importante, mas tem uma questão também que ajuda isso no Brasil, que é o fato da gente ter um sistema de saúde pública, né, que é algo que não acontece em países como é o caso dos Estados Unidos, não tem um sistema de saúde público como o nosso. Então, o fato da gente ter um sistema de saúde público também faz com que haja mais investimentos, de maneira geral, em bem-estar, né? Então, investir em saúde é entregar bem-estar para as pessoas. Além disso, claro, a gente tem a garantia do direito à saúde na nossa Constituição. Isso também acaba impactando em muitos aspectos. Mas o que a gente vê hoje, o que a gente trouxe no report, né, é que, sobretudo a saúde física, ela está sendo compreendida hoje como um símbolo de status, né? Então, a pessoa que tem saúde física, isso, claro, acaba transparecendo no seu corpo, é uma pessoa que ou tem mais tempo, porque tempo é uma coisa, né, que a gente também tem pouco, né? Então, esse capital é um capital também importante, ou essa pessoa tem mais tempo, ou essa pessoa tem mais recursos financeiros. E aí, isso também tem uma relação muito forte com a nova cultura dos CEOs da tecnologia, que vem também aí quebrando, né, aquela imagem que a gente tinha assim do nerd, né, que não cuidava do seu corpo, usava óculos e tudo mais, que era o cara da tecnologia. Essa imagem vem sendo quebrada por conta dessa nova era dos CEOs de tecnologia, que investem muito no corpo. Está aí o Jeff Bezos, com 57 anos, super sarado, né? Muito provavelmente utilizando algumas substâncias também para ter aquele corpo daquela maneira. Não é só exercício físico. O Zuckerberg mudou muito a aparência também, né? Ele era esse nerd magrinho, né? Exato, e hoje, né, sarado e tudo mais. Então, assim, demonstrando também o quanto que investir no corpo
é um símbolo de status. E é um símbolo de status justamente porque tem toda essa questão do bem-estar como um capital importante. Então, é uma maneira das pessoas dizerem, olha, eu invisto em mim, né, eu tenho como investir em mim e meu corpo, é uma maneira de eu mostrar isso para as pessoas. Né. Lógico que isso, homens e mulheres, eu uso aqui o exemplo dos homens porque a gente trouxe isso, porque também tem, agora não vou lembrar o nome dele, mas tem um outro CEO de tecnologia, então um outro empreendedor da tecnologia, que é um caso conhecido porque ele tem o projeto Blueprint, né, que ele pretende rejuvenescer o seu corpo. Né. Então, ele gasta milhões de dólares por ano. Ele ficou super conhecido porque ele começou a fazer o uso do sangue do filho dele, fazer transfusões do sangue do filho dele no corpo dele para rejuvenescer as suas células. Enfim, é um tratamento bastante questionável, né? Mas o fato é que ele investe, ele tem toda uma estrutura na casa dele para que ele possa rejuvenescer o seu corpo, e, de fato, metabolicamente, ele tem 48 anos, e metabolicamente, se eu não me engano, ele teria a idade de 35 anos, né, e a pele de 28 anos. Então, assim, ele quer rejuvenescer o seu corpo para provar, é um novo projeto dele para provar que a velhice é uma doença e que nós podemos tratar essa doença. E aí, claro, aqui se abre, né, assim, todo um questionamento gigante em torno do idadismo, né, e desses preconceitos e de quanto envelhecer não é uma coisa positiva, sobretudo no Ocidente. Né. E são aspectos que a gente também traz no Report, assim, esses fatores do quanto, então, essas duas, aí falando em gerações, né, do quanto os extremos, as gerações mais jovens e as gerações mais velhas, sofrem hoje por conta de como as coisas vêm se estabelecendo na saúde de maneira geral. Né. Mas a gente tem uma população que está envelhecendo. Exato. Ela está, em maioria, né, todos nós estamos envelhecendo, não é uma população específica, mas ao que tudo indica, nós vamos ser o número maior no universo de pessoas mais velhas. Né? E é necessário se viver mais e melhor. Então, o investimento também está aí, né? Porque se a gente fizer bem as contas matemáticas, depois os 80, né, os 40, os 50 e daí por diante, é a maior parte da nossa vida, né? Pensando, né, numa época em que a gente ainda está produtivo, né? Então, esses teus dados também contemplam essa tendência, Paulo? Então, a gente não entrou tão especificamente nisso, né, porque a gente fez uma pesquisa anterior a essa, que foi lançada no ano passado, onde daí nós entramos nesses dados para falar sobre idadismo, etarismo, né, e aí trazer essa dimensão do envelhecimento da população no mundo todo, então, a partir dessa perspectiva demográfica mesmo, né, olhando para isso, entendendo que no mundo todo as pessoas vão envelhecer, já estão envelhecendo justamente, e isso não é porque todos, como você disse, todos estamos envelhecendo, mas é porque a quantidade de jovens que existe hoje no mundo, ela já é menor do que a quantidade de pessoas com mais de 30 anos. Né? Então, o impacto disso é, nos próximos 10 anos, a gente ter mais pessoas com 50 anos, 45, 50 anos, do que temos hoje. Então, isso muda muita coisa. E aí a gente olhou para isso especificamente, mas aí para falar sobre mulheres 45 mais, que no Brasil já são demograficamente um grupo majoritário quando a gente olha, claro, todas as estratificações ali, né? Olhando para o IBGE. Majoritário no sentido assim, já tem uma porcentagem significativa de mulheres com mais de 45 anos. E a mulher com mais de 45 anos é a mulher que começa a entrar na menopausa, né? Ou está já no período anterior ou vai entrar na menopausa. E é uma mulher que, então, socialmente falando, é vista na nossa história como alguém que já não tem a sua função biológica. E, por isso, ela sofre, né, o preconceito a partir dessa perspectiva biológica, primeiro, por não ter mais um corpo que pode ser, né, produzir outras pessoas, vamos dizer assim, né,
porque também, historicamente, o lugar da mulher sempre foi este lugar, o lugar de produção de gente, no final das contas, né? Então, e, por outro lado, também ela sofre preconceitos culturais daí, né? Por uma construção que também foi sendo feita a partir dessa ideia do corpo que não é mais usual, de, então, conectar a beleza e uma série de coisas à juventude, né? Então, é uma mulher que já não tem mais esse capital, não tem mais o capital da juventude. Não tendo mais o capital da juventude, ela acaba sendo legada a um espaço que é um espaço de não ser mais produtiva também, economicamente falando e profissionalmente falando, né? Então, não é produtiva biologicamente, não é produtiva economicamente, não é produtiva profissionalmente. Só que isso é errado, não é só errado, assim, eticamente falando, mas é errado em termos do que acontece na vida, né? A sociedade mudou, as coisas mudaram, as mulheres mudaram. E, obviamente, as mulheres com mais de 45 anos fazem muito mais coisa do que se fazia há 50 anos atrás, né? De onde vem essa cultura, vamos dizer assim, mais especificamente. Mas a questão é que tem todo esse universo também da menopausa, que até, sei lá, 5 anos atrás, se falava muito pouco abertamente sobre isso. Hoje a gente tem fintechs, que são as startups, né, que investem em saúde feminina, olhando para isso e oferecendo soluções para isso em vários sentidos, desde apoio mesmo, redes de apoio e cuidado, que sim, é importante, até questão mesmo de suplementação, que é um dado que a gente traz daí nesse novo relatório, né, o crescimento da suplementação a partir de diferentes dificuldades ou, né, necessidades que existam, até medicação e outras coisas também, né? Então, sim, no nosso novo relatório, a gente olha para as pessoas mais velhas no sentido de mostrar o quanto que a população mais velha está desassistida, sobretudo quando se pensa em tecnologias, como as tecnologias elas estão excluindo e não incluindo, né? Então, pessoas que não tiveram letramento digital desde cedo vão ter uma tendência a não conseguir trabalhar com as facilidades ou com as inovações que são colocadas no universo da saúde também, né, e que passa muito pela tecnologia. Hoje em dia, quando a gente vai numa consulta médica, a gente tem que acessar, geralmente, o nosso plano de saúde por meio de aplicativo, né? Ok, enfim, a nossa geração consegue fazer isso porque teve que se adaptar, mas as pessoas que têm 65, 70 anos hoje, que são superativas economicamente, profissionalmente, enfim, em todos os sentidos, têm dificuldade de lidar com isso. E não é um problema delas, é um problema nosso esse. É um problema nosso enquanto sociedade não dá as ferramentas para todas as pessoas, para que as pessoas se sintam incluídas. E é um tema muito grande, né, Paula? Desculpa, super amplo. Não, imagina. Mas eu quero não que as pessoas tenham acesso a esse reporte, porque tem muitos dados muito interessantes. A gente vai voltar a falar sobre isso. Então, por hora, Paula, muito obrigada pela tua participação aqui no programa Saúde Mais. O Saúde mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida, até semana que vem.